o Guima trouxe essa questão do ciclo completo, né? Então, eu vou trazer um assunto aqui que eu vou desagradar um pouco algumas pessoas, né? Diferentemente das outras falas que foram mais consensuais, todo mundo converge, a questão do ciclo completo de polícia não é um consenso dentro da segurança pública, né? O Coronel Telhada falou muito bem em união, mas a gente defende muito isso, união, mas a gente sabe que quando a gente chega em questões específicas, essa união ela acaba ficando um pouco difícil, porque esbarra num grande câncer, né, pra gente, que é a questão do corporativismo, do classismo. Essa união tão esperada e desejada fica um pouco de lado. A gente tem que, inclusive, conceituar melhor o que é o ciclo completo, porque nós do Instituto Unisp, a gente discorda veementemente até do conceito que se fala por aí, aqui no Brasil, do ciclo completo, né? Que é a mesma polícia, ela faz o patrulhamento, né, ostensivo, policiamento ostensivo, polícia administrativa e a polícia investigativa. E a gente, eu quero aqui, né, com todo respeito, discordar dessa base. Para a gente poder discutir esse completo, a gente tem que chegar num conceito mais adequado, né? E por que a gente discorda desse conceito, né? Então vejamos, o mundo todo, a gente fala, né, o mundo todo tem esse conceito de ciclo completo, menos o Brasil e Guiné-Bissau. Até 2019 eram 3 países no mundo: Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Só que em 2019, em julho de 2019, passou uma lei no Cabo Verde e eles deixaram essa vergonhosa lista. Então hoje é só o Brasil e Guiné-Bissau que não tem essa ideia de ciclo completo. Então quando a gente fala isso, aí a gente tem que falar, peraí, então se o conceito de ciclo completo é que a mesma polícia faz a ostensividade, administrativo e investigativo, então peraí, a DEA, a narcótica nos Estados Unidos, não é ciclo completo. A US Marshal não é ciclo completo. A ICE de imigração lá não é ciclo completo. Eles não fazem patrulhamento ostensivo, eles não fazem a polícia administrativa, né? Então é por isso que eu quero ajustar um pouco o conceito, né? Inclusive a gente diverge um pouco, questiona um pouco esse ciclo completo de polícia. A gente acha que o correto seria o agente público desse ciclo completo, o policial desse ciclo completo. E por quê? Então vejamos, qual que é o nosso conceito de ciclo completo? O agente público, tá, / policial, quando eu falo agente público, porque pode ser o agente público que tem um poder de polícia, mas no sentido lato sensu, e não no sentido estrito sensu de policial. Então, por exemplo, um agente do IBAMA, ou um agente da Receita Federal, ou da Vigilância Sanitária, quando ele se depara com um crime dentro da atribuição dele ali, então o agente do IBAMA se depara com um crime ambiental, ou recebe a notícia de um crime ambiental, dentro da atribuição dele, ele vai levar aquilo do começo ao fim, até a promotoria e o judiciário. Ele não vai passar para um outro órgão, ele não vai apresentar essa ocorrência, essa investigação, para uma outra instituição, para instaurar um procedimento ali. Ele mesmo vai levar aquilo do início ao fim. Então esse é o conceito. O policial ou o agente público que recebe o encargo daquela notícia-crime, ou daquela ocorrência, ou então flagrante, ou uma investigação, ele vai conduzir do início ao fim, sem intermediário, sem a burocracia desse modelo cartorário, judicialiforme, burocrático que a gente tem no Brasil aí há séculos. Então esse é a questão do ciclo completo, quando a gente pergunta o que é o ciclo completo. Então esse é o conceito que a gente carrega. Aí, bom, partindo dessa premissa, dessa base, desse conceito, aí a gente vai desenvolver os argumentos de mérito, né? Mostrar por que esse modelo é o melhor, é o mais eficiente, é o menos burocrático, é o mais célere e tudo mais. E aí, então, só para voltar um pouco nessa questão desse grande câncer que a gente tem no Brasil, que é o corporativismo, é o classismo, né? Então, quando a gente fala em ciclo completo, a gente incomoda parte, por exemplo, dos delegados de polícia, porque eles querem ali, pensando na classe, eles querem manter o monopólio da investigação, o monopólio do inquérito, é uma reserva de mercado. E aí você vai agradar os oficiais, praças também da PM, por estarem ali dando esta atribuição, né, para eles. Porém, quando a gente fala em uma outra questão, por exemplo, a questão de carreira de entrada única dentro das instituições, aí a gente vai incomodar também parte dos delegados e também parte dos oficiais, né? Mesmo quando a gente fala em carreira dupla, que na Alemanha eles têm uma carreira dupla, assim como na Polícia Militar, 2 entradas. Porém, a diferença é que quem entra na base da polícia alemã pode chegar no topo, se ele merecer, se tiver o mérito, critérios objetivos de ascensão, performance, provas internas, cursos e tudo mais. Ele merecer, ele pode chegar no topo.
ele vai começar mais embaixo, porque ele vai ter requisitos ali que ele não preencheu para começar de cima, porém ele pode chegar até o topo, se ele merecer. E aí a gente não tem esse sistema de castas que tanta rixa causa nas instituições. Então a gente tem esses problemas classistas. Então quando a gente fala do ciclo completo, mostra que é bom, a gente vai desagradar um e agradar outros. Aí quando a gente fala de uma outra coisa, aí aquele que estava aplaudindo o ciclo completo vai falar, não, mas isso aí não porque vai mexer no meu. Aí quando a gente fala, por exemplo, de perícia, né? Hoje no Brasil a perícia ela é banalizada, tudo vai para perícia. Você manda lá o copo, você fala perito descrever, fotografar o copo, para dizer que o copo é um copo. Ou uma simples lesão corporal leve, ali, que o próprio policial poderia, na ponta ali, já aferir. Ou até mesmo um laudo provisório ali de droga. Aí quando você fala isso pro perito, o perito fala, não, isso aí é monopólio nosso, a gente não quer. E dividir isso com os outros. Então, no fim, a gente tem o quê? Vários grupos pensando nas suas prerrogativas. Então, a gente tem esse grande câncer. Então, quando a gente fala em união, é bonito, né? E é isso mesmo, tem que buscar a união. Só que a gente sabe que na realidade, quando a gente vai para o específico, a gente não tem essa questão. Qual que é o problema dos policiais penais? Eles não só prevenirem, né, os crimes dentro do sistema prisional, como investigarem os crimes ocorridos ali dentro e os correlatos, né, que tem ligação, conexão com os crimes internos ali, né? Porque quando acontece um crime lá dentro, aqueles policiais penais que são especializados, que têm expertise, que convivem ali naquele meio, naquela circunscrição, que é a circunscrição deles, eles têm que conduzir para uma outra polícia, uma outra instituição, de policiais que muitos vão passar a carreira inteira sem entrar no presídio, né? Eu mesmo acho que eu entrei uma vez, né? Não conhecem a cultura, não têm expertise, e esses policiais que estão encastelados ali, eles é que vão investigar o crime, né, com toda aquela morosidade, até fazer instauração, aí tudo é ofício, é requisição, é não sei o que, daí traz o preso tem que pegar e levar, e você não está lá, no calor do acontecimento. Então, qual que é o problema de você dar aos policiais penais a atribuição não só da prevenção, mas da investigação? Porque a gente costuma brincar, né, Guimar, que a gente não tem policial no Brasil, a gente tem meios policiais. Os policiais não são completos, é tudo manco. Que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É engessado, né? Então, assim, quando a gente fala também de si completo, a gente fala, tá bom, mas que modelo? A gente tem trocentos modelos que a gente pode aplicar, né, dentro da nossa estrutura. A gente tem um modelo ali pro rol de crimes, territorial e tudo mais, pode ser um híbrido entre um e outro, né? E o modelo que a gente defende seria mais ou menos o seguinte, tá? Para resumir, porque esse é um assunto bem denso. Mas a gente traz as guardas municipais para dentro do artigo 144 como polícia municipal, e isso também incomoda alguns oficiais. Então, se completo, os oficiais aplaudem, legal. Polícia municipal, não, aí não. Aí não, porque aí tá mexendo no meu monopólio, né? Então isso é incômodo, eu falei, eu tô aqui para incomodar um pouco, porque a gente trabalha com dados e evidências. Eu não tenho corporativismo, classismo, né? Ficar também, né, puxando o saco de um e de outro. Então, assim, a polícia municipal tem que vir, tá? Então, a princípio, a gente defende que a polícia municipal ela faça a prevenção, o policiamento, e faça os seus próprios flagrantes e termos circunstanciados. Encerra por aí, por enquanto. A polícia militar, ela, além da ostensividade, ela também faz a investigação de crimes cotidianos, ordinários, aqueles que estão ali, tá, em loco, roubo, furto, violência doméstica, as contravenções, eles já estão lá. Chegou na ocorrência, já tá, as evidências estão lá, as provas estão lá, tá quente ainda. Então você apura de forma rápida e célere. A polícia civil, que é uma polícia menor, com efetivo menor, ela fica especializada em crimes complexos, crimes mais elaborados. Por quê? Porque ela é um efetivo menor. Polícia penal, isso que eu falei, dos crimes do sistema prisional e correlatos, né? E claro, sempre em parceria, em cooperação com as forças, porque é claro que vai se interligar os crimes, né? Vai ter essa interligação. Assim como a Polícia Rodoviária Federal, né? A Polícia Rodoviária tem os crimes, elas podem prevenir e investigar os crimes nas rodovias, mas vai ter a droga que passa por lá, ela começa em algum lugar, ela tem toda uma conexão, para onde que vai e tal, então vai ter que ter a conexão com as outras forças policiais, Polícia Federal, Polícia Civil. Para finalizar, Guimar, nós temos 5% de esclarecimentos de crimes no Brasil. A gente tem 1 milhão de roubos, furtos,
A gente tem mais de 40 mil homicídios. Então, não é culpa dos policiais, mas é culpa do modelo. Então, se a gente tem tudo isso de crime acontecendo, que a gente não consegue prevenir, e se a gente tem só 5% dos crimes esclarecidos, é sistêmico o problema. É estrutural, é do modelo de polícia e todo o modelo de persecução penal. Não adianta a gente aqui fechar os olhos e falar, não, é a justiça que solta. O problema é só da justiça, é o judiciário. E nós estamos fazendo a nossa parte. Também não é assim. E não é culpa nossa, é culpa do modelo. Então a gente precisa mudar tudo, a gente precisa praticamente implodir o nosso sistema e começar de novo, porque a gente precisa mudar o modelo de polícia e todo o sistema de persecução penal, até execução penal, o sistema prisional.